Hoje nós vamos falar sobre a contaminação por resíduos sólidos plásticos. No Brasil, tratar de resíduos sólidos plásticos faz parte do saneamento básico, pois esse lixo urbano carrega extrema responsabilidade em questões de qualidade de vida, socioeconômicas e saúde pública. O plástico, muito presente em nosso dia a dia, deveria ter seu próprio tratamento, pois representa grande parte dos resíduos sólidos. Porém, é complicado tratar da questão dos resíduos sólidos plásticos, já que essas exigem contenção da produção de lixos, ações de planejamento e reciclagem. Agora o vídeo que vai explicar um pouco sobre o assunto. Em vários aspectos, o plástico é um material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto um centavo, mas conseguem carregar até 8 quilos. E, diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos. Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o tornam tão útil para nós também afetam a vida nos oceanos, o destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatrozes e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficar entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são superduráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, podem engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá, a questão é: será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com o nosso material favorito? E agora nós vamos aprender um pouco mais, respondendo algumas perguntas. Em vários aspectos, o plástico é um material... A primeira pergunta é para a Sofia. Explique um pouco sobre a situação dos resíduos sólidos no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a situação no Brasil é preocupante. Mais de 3.326 municípios não realizam um descarte adequado de seus resíduos. Cerca de 90% de todos os resíduos expostos em lixões e aterros sanitários podem ser reaproveitados, mas isso depende das ações de coleta seletiva e da conscientização da população quanto ao descarte do lixo. Outro problema com a disposição inadequada de resíduos é o alto custo do transporte de resíduos para aterros e depósitos de lixo. Por exemplo, a energia da reciclagem ou do lixo pode ser usada para aliviar essa situação. Ignorar aterros e lixões também irá ignorar a saúde pública e o meio ambiente, o que acabará por exigir mais recursos financeiros. O Brasil, por meio de tantos setores afetados, está tentando adotar uma política nacional para lidar com os resíduos sólidos de plástico. O documento tem como meta reduzir o impacto dos resíduos. Uma das principais metas da Política Nacional Resíduos Sólidos é a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final adequada. Então, agora, responderemos outra pergunta. Quais são os problemas causados pelos resíduos urbanos? Um problema é que milhões de toneladas de lixos industriais e domésticos são transportados por rios e lagoas.
Ao chegar às costas das cidades, esses materiais poluentes se combinam com resíduos descartados pelos moradores dessa cidade e prejudicam o oceano. Um outro problema é que muitas empresas descartam resíduos de forma ilegal. A maioria das coisas que são consumidas no mercado são produzidas por indústrias que produzem resíduos durante sua atividade. Além disso, muitas delas depositam resíduos em lugares inadequados, como o oceano, de forma incorreta. Então agora nós vamos ver um vídeo que explicará um pouco sobre como isso afeta nós, seres humanos. O ser humano também não está imune ao microplástico. Pesquisadores já identificaram essas pequenas partículas no nosso corpo. Na Áustria, um estudo realizado pela Universidade de Viena encontrou fragmentos nas fezes de pessoas de 8 países de diferentes regiões do mundo. O pesquisador Philipp Schwabel falou por Skype com a equipe do Domingo Espetacular. Very curious question to follow. Ele disse que decidiu convidar voluntários de regiões que consomem frutos do mar, porque o microplástico é muito encontrado nos animais marinhos. Os participantes tinham que anotar tudo o que comiam. Segundo ele, o resultado do trabalho foi surpreendente. Em todas as amostras, foram identificados até 9 tipos de microplásticos. O estudo explica quais são os danos para a saúde humana, mas para a comunidade científica, os prejuízos são inevitáveis. Então agora nós vamos ver outra pergunta, que é: quais são as principais causas da poluição marinha? As que mais se destacam são o lançamento de resíduos pela navegação comercial e turística, a atividade desregrada de turistas durante as férias, depósito incorreto de resíduos urbanos e o descarte deliberado de resíduos pelo mercado industrial. E agora a pergunta é: explique sobre os resíduos plásticos e a poluição das águas. Os resíduos plásticos que utilizamos e não são dispostos em seu devido lugar acabam parando em nossas águas, principalmente no mar. Com isso, o plástico, que é tão usado por nós em nosso dia a dia, se torna uma praga ambiental. No mundo todo, mais de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no mar. Isso vem chamando a atenção de autoridades e comunidades ambientais. Se as pessoas continuarem fazendo um tratamento inadequado do lixo, a quantidade de resíduos no mar será maior do que a quantidade de peixes em um futuro próximo, visto que nos dias de hoje 88% da contaminação das águas marinhas é originada por resíduos plásticos. O despejo de resíduos no mar causa uma série de desequilíbrios, principalmente para os animais. Muitos animais acabam morrendo sufocados ou por constrição de artérias. Mortes que são lentas e dolorosas para diversos animais, como focas, lobos marinhos, tubarões, tartarugas, entre outros animais. E agora, quais são os aspectos causados na morte dos animais marinhos? Devido aos resíduos plásticos no oceano, existem números preocupantes de mortes de tartaruga. Porém, toda a vida marinha pode sofrer impacto, como os peixes, plânctons, mamíferos, entre outros. Isso ocorre porque o animal, muitas vezes, confunde o plástico com água viva ou outro tipo de alimento. Ingere resíduos plásticos durante o processo de alimentação. Também existem outros resíduos que acabam sufocando ou machucando os animais, os levando à morte na maioria das vezes. Nos problemas gerados para o meio ambiente, quais são? As plantas também podem sofrer devido à descarga de lixo no oceano, além da vida animal. Esse fato é preocupante, pois as algas e plânctons são responsáveis pela produção de alimento para outros animais e pela produção de oxigênio na Terra. Nos desequilíbrios dos ecossistemas marinhos, quais são os impactos causados?
Os resíduos jogados no oceano afetam diretamente a cadeia alimentar, considerando que o crescimento ou a morte desproporcional de um animal provoca um desequilíbrio nessa cadeia. E quais são os impactos na contaminação de peixes e outros animais marinhos? No oceano, muitos peixes e animais marinhos são infectados e passam despercebidos durante a pesca. Quando alguém ingere esse animal infectado, pode adquirir problemas intestinais ou até mesmo danos mais sérios, tornando essa situação uma grande preocupação. Então, agora, qual é a origem do plástico que polui o mar? Uma das fontes de plástico que chega ao oceano são os resíduos urbanos. Mesmo que muitas cidades mantenham coleta seletiva, isso não significa que o lixo será reaproveitado. Globalmente, em 2016, menos da metade do plástico coletado em garrafas PET foi usado para reciclagem, dos quais apenas 7% voltou a ser plástico. Embora acumulados em lixões e aterros sanitários, os principais rios do mundo ainda despejam 1,78 toneladas de plástico no mar, através do oceano, em média a cada ano. Outra fonte é o esgoto, que contém partículas de plástico. A origem pode ser simplesmente lavar roupas feitas de fibras sintéticas, por exemplo, poliéster, que liberam as fibras plásticas na água. Até mesmo cosméticos, como desengraxantes, liberam microplásticos. Vale ressaltar que mesmo o tratamento de esgoto não consegue remover essas partículas. Vazamentos industriais de botões também poluem o mar. Esses pequenos plásticos são a base para a fabricação de grandes plásticos, com um diâmetro de apenas 5 milímetros. Foi criado para promover e proteger o transporte de objetos sensíveis. No meio ambiente, essa facilitação torna-se um problema, pois se caírem durante o transporte, seja marítimo, rodoviário ou ferroviário, a limpeza fica praticamente impossível. Então, agora vamos assistir um vídeo que vai falar um pouco mais sobre essa limpeza. The world has a problem with plastic. Here in Norway, we think we have the solution. When we buy a bottle of soda or something, we pay 1 kroner extra, and when we put it in the machine, we get that money back again. The bottle can be recycled more than one time. It can actually be recycled 12 times. We separate the clear bottle from the color bottle. It can be used in new bottles. The color bottle can be used in new plastic material. Então, agora, a última pergunta é: quais formas de reverter a poluição marítima? A principal forma de minimizar esse problema é a conscientização. É necessária uma mudança de atitude, tanto de grandes empresas que nem procuram formas mais sustentáveis de gerenciamento de resíduos, quanto de cidadãos que jogam lixo em lugares indevidos, como a praia. Algumas plataformas que buscam resolver o problema de resíduos plásticos são a Veja Resíduos, por meio de software online. A empresa conecta empresas geradoras a empresas compradoras de resíduos, tornando o problema em uma fonte de lucros.
The Ocean Cleanup apresenta um sistema de barreiras flutuantes com telas subaquáticas, capaz de coletar 5 toneladas de lixo por mês. Seu sistema possui câmeras, sensores e conta com inteligência geográfica para a localização e condição do lixo, que posteriormente são retirados por navios e reciclados. Para essas iniciativas, a velocidade que o lixo é produzido é muito superior. Por isso, a participação social na diminuição do desperdício e na criação de opções biodegradáveis é de grande importância. Devemos também mudar a forma que nossos produtos plásticos são usados e descartados. A simples alternativa de evitar copos, talheres e canudos descartáveis já apresenta grande impacto e deve ser divulgada. Grande parte das garrafas PET acabam no oceano e demoram anos para se recompor. Portanto, deve ser evitar ao máximo o consumo de refrigerantes e água nessas garrafas, priorizando sempre opções mais sustentáveis.